Você quer saber exatamente o que precisa fazer para ter mais reservas? A jornada de reserva do hóspede mostra os pontos fortes do seu anúncio e onde você pode melhorar para aumentar a sua taxa de conversão. Então, solta a vinheta e vem comigo! Você pode estar se perguntando, mas Henrique, é realmente possível eu saber o que eu preciso fazer e aonde eu preciso operar para conseguir mais reservas? E eu digo que sim, é possível. E aqui eu vou te mostrar os conceitos e tudo que você precisa saber para conseguir melhorar o seu anúncio e seu desempenho com as reservas. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu preciso que você entenda é jornada de reserva de hóspedes. Mas o que é jornada de reserva de hóspedes? Jornada de reserva de hóspedes é um conceito, vamos dizer assim, que eu criei fazendo um paralelo com jornada de compras dos clientes. E eu vou fazer uma analogia para ajudar um pouco mais no entendimento. Porque vamos lá, vamos supor o seguinte. Você precisa comprar uma roupa, mas vamos supor que essa roupa você queira comprar fisicamente, para experimentar e tudo mais. Beleza. Então se você decidiu que quer comprar uma roupa, você pode escolher no shopping A, no shopping B, no shopping C, certo? Então vamos supor que você escolheu o shopping A. Então você vai no shopping A, você vai comprar uma roupa, e aí quando você chega no shopping, tem muitas lojas, tem muitas vitrines, tá? E aí você vai entrar em algumas lojas, depois de olhar algumas vitrines, para experimentar as roupas. Então beleza, você vai lá, experimenta, compara preço, compara roupa, se vestiu bem, se não, até que você efetua a sua compra. Beleza. Todo esse processo de saber que você precisa de uma roupa, escolher o shopping para ir, olhar as vitrines, escolher as lojas para entrar, escolher as roupas para experimentar e comprar as roupas, tudo isso é uma jornada de compra. E aí eu fiz uma analogia com o mundo físico, porque aqui a jornada de reserva do hóspede é o que acontece com nossos hóspedes antes deles reservarem. Então é importante a gente entender o que é cada etapa, o que envolve cada etapa, quais são as configurações de cada etapa, para saber aonde que a gente precisa melhorar ou não. Até porque as plataformas nos dão os dados, elas nos mostram porcentagens que são valiosas para o nosso negócio. Que através dessas informações é possível saber sim se a gente está indo bem aqui ou se não. Então vamos lá. A gente já entendeu como funciona a jornada de compra no mundo físico, né? Com o exemplo que eu usei da roupa do shopping. A pessoa sabe que tem que comprar roupa, a pessoa escolhe o shopping para ir, ela chega no shopping, ela olha vitrines, ela entra em algumas lojas, experimenta algumas roupas e depois compra. Pensando nas acomodações, nos hóspedes que fazem as reservas no seu imóvel, na sua pousada, no seu chalé, na sua chácara, como que funciona isso? Primeiro, o cliente sabe que tem que reservar um lugar. Depois ele vai escolher uma plataforma, um Booking, por exemplo. Depois ele vai ver vários anúncios nessa plataforma. Depois ele vai clicar em alguns anúncios. Então, qual seria, por exemplo, o paralelo do Booking para o mundo físico? Seria o Shopping A. Então, o Booking seria o paralelo ao Shopping A. Beleza. Aí depois que a pessoa entrou no shopping, está olhando as vitrines, qual que seria o paralelo às vitrines na realidade das acomodações? Os anúncios, na página de pesquisa. E aí depois a pessoa gostou de uma vitrine, achou aquela roupa bonita, vai entrar para experimentar. Qual que seria o paralelo aqui no nosso universo da hospedagem? Clicar no anúncio para ver mais informações. E aí depois a pessoa experimentou roupa, ela viu se serviu, se não serviu, qual que seria o paralelo? A descrição do anúncio, as fotos, a gente tem uma porção de características, de configurações que nesse momento vão pesar. E aí até chegar ao grande momento da própria reserva, que no caso do mundo físico é a compra da roupa. Então é importante a gente entender, fazer esse paralelo para ficar mais tangível, para ficar mais fácil esse entendimento, e aí a gente vai começar a trazer cada vez mais para a nossa realidade. Agora eu vou precisar que vocês entendam o conceito do funil. O funil é um conceito que eu trouxe do marketing digital para representar a jornada de reserva do hóspede. Porque o que acontece? Tá vendo cada pontinho desse verde? Na verdade eu tentei fazer um asterisco e já deixa eu avisar de uma vez, ó, que minha caligrafia não é das melhores.
mas eu acho que tá dando para ler, né? Então vamos lá. Cada asterisco desse eu representei como no universo da compra física seria uma pessoa que sabe que tem que comprar roupa, tá? No universo das acomodações é uma pessoa que sabe que tem que reservar. Então a pessoa sabe que precisa ou de fazer a compra da roupa ou de fazer uma reserva. Então ela primeiro vai pensar, aonde que eu vou procurar? Depois que ela tomar essa decisão, ela vai entrar no funil. Então o funil a gente pode interpretar como Shopping A, que eu falei, ou como a plataforma da Booking, tá certo? Então beleza. Esse é o primeiro ponto que eu preciso que a gente entenda, o funil. Depois são os públicos. E o público, na minha opinião, é um dos mais importantes, é a chave. Por quê? Porque o que acontece? Você concorda comigo? Se uma pessoa não conhece a sua loja ou não conhece a sua, que você administra, que você tem uma acomodação, você é um desconhecido para a pessoa, então assim, essa pessoa não vai comprar com você. Mas a partir do momento que ela passa na vitrine e vê a sua loja, ou a partir do momento que ela está na página de busca e vê a sua acomodação, opa, essa pessoa agora já sabe que você existe, essa pessoa te conhece. Umas informações mais visuais, umas informações mais curtas, vamos dizer assim, mas ela te conheceu. Essa pessoa, no momento que ela viu seu imóvel, ou sua pousada, ou seu chalé, sua chácara, independente do que seja, a partir do momento que ela viu na página de pesquisa, e a partir do momento que ela está no shopping e vê sua vitrine, essa pessoa passa a ser um público frio, porque ela ainda não está próxima, ela ainda não conhece o que você oferece, mas ela já sabe que você existe. Então, esse é o primeiro passo para ela, de um desconhecido, você mostrar que você oferece alguma coisa, público frio, tá? Esse é o primeiro ponto. Aí vamos supor que, por algum motivo, a sua loja ou a sua acomodação desperte interesse. Opa, eu acho que era isso que eu queria, eu acho que isso vai servir para mim. Então, se ela entra na sua loja, ou se ela clica no seu anúncio, o que ela está dizendo para você? Opa, eu já não sou tão frio assim, eu estou começando eu acho que pode ser, que sirva para mim. Ou seja, ela deixa de ser um público frio e vai agora virar o segundo tipo de público, que eu estou chamando aqui de morno. Por que morno? Porque ela já não está tão fria igual antes, ela agora quer saber mais sobre você, ela entrou na sua loja, e aí, mas ela ainda também não está muito próximo da venda, ela ainda não experimentou a roupa, ela não perguntou se, por exemplo, aceita animais, então ela não é totalmente fria nem quente, então ela é morna. Beleza. E aí vamos supor que ela entrou na sua loja e começou a experimentar a roupa. Opa, já está experimentando, já mostrou mais que interesse, de repente o preço já está ok, porque se ela está experimentando roupa, ela já sabe que aquilo ela pode pagar. Igual na sua acomodação, ela já viu o preço na página de busca, ela já entrou, ela agora está começando a comparar com outras, então assim, ela está já mais inclinada. De morno, ela está indo para quente, é um público mais quente, quando ela já faz pergunta, posso levar meu cachorro? Eu posso chegar antes? Quando ela faz alguma consulta, porque mostra que realmente ela está muito próxima de reservar. Porque se tem alguma coisa que ela já não atendesse ela, eu não gostei, achei muito pequeno. Isso ela já poderia, por exemplo, ter visto nas fotos e nem ter perguntado. Então, beleza. Então, na realidade das locações ou das hospedagens em geral, o público quente é um público que já entrou em contato com você e já está interessado, porque já viu as fotos, já viu o preço, a política. Então, beleza. No mundo físico, se a pessoa experimentou a roupa, tá fazendo para ela aqui. E aí, o asterisco final é quando a compra é feita, no caso das roupas, ou a reserva efetuada, no caso das acomodações. Fez sentido? Então, isso é o contexto que eu utilizei aqui para conseguir te explicar sobre os públicos. A partir do momento que a gente consegue entender como funciona, fica muito mais fácil da gente ter um senso crítico. Porque olha o que eu escrevi aqui. Como aumentar as reservas? Analisando o desempenho do anúncio. E a jornada de reserva do hóspede é a metodologia que eu criei para conseguir fazer com que você tenha esse senso crítico de olhar para o seu anúncio e falar, opa, eu consigo, é nesse momento da jornada que meu anúncio não está indo para frente. Então, vamos continuar aqui o raciocínio para você conseguir ver, no seu caso, aonde você pode melhorar. Então, beleza. E agora a gente já falou de funil, a gente já falou de público, agora é taxa de visualização. Taxa de visualização é o seguinte: o seu anúncio está aparecendo com outros anúncios, né, na página de pesquisa. Na analogia com shopping, seria o quê? Tem um monte de concorrente ao seu lado, com várias vitrines ali, certo? Então, beleza.
A taxa de visualização é a taxa de pessoas que viram o seu anúncio e clicaram. Ou seja, elas viram sua vitrine e entraram na sua loja para experimentar roupa. Então essa é a taxa de visualização, tá? O que ela te diz? Ela te diz o seguinte: olha, o seu anúncio tá bom o suficiente porque os clientes, tá chamando a atenção dos clientes. Alguma coisa tá... Se tua taxa de visualização é alta, o seu título tá bom, a foto de capa tá chamativa, de repente se você tiver alguma tag de desconto, alguma tag de, no caso do Airbnb, por exemplo, Superhost, o que mais? A nota da avaliação, você tá bem avaliado. Então esse conjunto de fatores que ajudam, porque o cliente está olhando essas informações ali para comparar um com o outro. E se ele clicou na sua acomodação, isso quer dizer que algum desses seus critérios está bem trabalhado. Eu costumo dizer que, na verdade, é a conjuntura do trabalho de todos esses critérios que levam o cliente a clicar. Porque não adianta só, por exemplo, o título tá bom e às vezes a foto de capa não comunica com o título. No final das contas, tudo tem que estar comunicando para deixar o seu anúncio mais persuasivo. Então vamos lá. Taxa de visualização. Agora, Henrique, o que é taxa de conversão? Taxa de conversão é quantas pessoas que entraram no seu anúncio e reservaram. No caso das locações, no caso das pousadas, da chácara, do chalé, das acomodações em geral, o público morno é muito parecido com o público quente. Então, por isso que isso daqui poderia ser englobado como uma coisa só, tá? Mas a gente ainda consegue distinguir, como que eu falei, se o cliente fazer alguma pesquisa, o hóspede, né? Alguma pergunta. Então, a taxa de conversão das pessoas que entraram no seu anúncio, quantas delas efetivamente compraram? Isso é o que a gente chama de taxa de conversão. E é importante você saber porque a taxa de visualização e a taxa de conversão são informações que as plataformas te dão e quer dizer muito sobre os nossos anúncios. Página de pesquisa e página da acomodação, eu expliquei quando estava dando a explicação sobre o funil em si. Então essas duas a gente já matou, certo? Então vamos lá. Vamos voltar para cá. A gente já entendeu o que é a jornada de reserva de hóspedes. Fazendo analogia com a loja física fica bem mais fácil. A gente já entendeu as etapas. Tem um público frio, tem um morno e o quente, no caso das acomodações, das reservas, são muito próximos, e tem a reserva efetuada em si. Então a gente já entendeu as etapas e a gente já fez a analogia. Agora é o seguinte: como ajustar o anúncio? Henrique, agora eu já entendi as etapas, mas o que eu preciso fazer agora? Olha, vamos supor dois cenários aqui. Eu não recebo nenhuma reserva, eu não recebo nem pergunta. Ou, Henrique, eu recebo muitas perguntas, mas ninguém reserva. Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é entender as configurações de cada etapa. Eu já dei um exemplo aqui durante a explicação, mas agora eu vou entrar mais a fundo. Por quê? O que acontece? Lembra que eu falei que cada estrelinha dessa verde é uma pessoa, um cliente que sabe que vai precisar daquilo? Ou no caso da loja, no caso físico, comprar uma roupa, ou no caso das acomodações, fazer uma reserva. Então beleza. Aí, o que acontece? O que você pode fazer para conseguir mais clientes? É o que eu botei aqui, ó. Capilaridade. O que é capilaridade? Capilaridade é você estar com mais presença em mais canais. Você concorda comigo que você vai estar com menos presença, menos pessoas vão te achar, do que se você divulgasse o seu imóvel no Airbnb e também no Booking? Então, por exemplo, a primeira coisa de tudo é capilaridade. Você tem que estar com mais presença para conseguir mais clientes. Se você só está em uma plataforma, vamos supor que você nem no Airbnb, nem no Booking divulga, só no Instagram. Você vai concordar comigo que está perdendo a oportunidade de muitos clientes conhecerem a sua acomodação. Então, o primeiro critério de estudo é o que eu chamo de capilaridade. Quanto mais canais você tiver, mais visibilidade. Mas não é por isso que eu recomendo que você esteja em vários canais. Recomendo que você foque pelo menos 2 canais para dar mais força para o seu anúncio. Porque um canal você pode ficar muito refém. Você pode receber uma avaliação ruim, o algoritmo desse canal pode começar a mudar e prejudicar a sua acomodação. Então, esteja presente em pelo menos 2 canais. Pode ser Instagram, pode ser Airbnb, pode ser o da sua pousada, pode ser site próprio, mas pelo menos 2 canais.
tá bom? Então a primeira coisa é capilaridade, porque se você não estiver presente em algum lugar, o cliente que precisa do seu serviço nem vai saber que você existe. A segunda e a terceira coisa são calendários e restrições. Olha só, você concorda comigo que se você só tiver atualizado 6 meses do seu calendário, se tiver um cliente procurando daqui a 1 ano, você não vai nem aparecer? Então às vezes você pode estar no canal certo, mas se você tiver com o calendário, se você não tiver configurado com o calendário um longo período, você nem para ele vai aparecer, então não adianta. Então você tem que, a recomendação é, configure o seu calendário para pelo menos 1 ano e meio de distância, porque tem hóspedes que gostam que preferem reservar com antecedência, combinado? Então essa é a segunda coisa. A terceira são as restrições. Tem um monte, dependendo da plataforma que você anuncia, tem um monte de restrição que você pode criar. Eu vou dar um exemplo aqui. Restrição é, eu só aceito reserva a partir de 4 diárias. Olha, se isso funciona melhor para você, se você sabe que esse é o melhor modelo para o seu negócio, não tem problema. O que você tem que saber é que quanto mais restrições, menos visibilidade o seu anúncio vai ter. Então, se você configura um mínimo de 4 diários, por exemplo, tudo bem, isso é uma decisão sua, mas saiba do que você está abrindo mão. Então, são essas 3 coisas, capilaridade, calendário e restrições, que é o primeiro gargalo. Tá? Tem cliente que está procurando uma acomodação. Se você der mole ou pecar em algum desses 3, ele nem vai saber que você existe. É o caso do Shopping A, Shopping B e Shopping C. Se um cliente vai comprar roupa e vai no shopping, o Shopping B e Shopping C, o cliente não vai ter nenhuma oportunidade, porque ele não vai lá. Então, essa é a comparação que eu faço. Beleza? Então, a gente está falando aqui do primeiro passo, que são esses que eu representei nesses pontinhos verdes que representam cada cliente. Agora, para virar um público frio, você tem que aparecer diante da concorrência, no caso lá da roupa, do lado das outras vitrines, no caso das acomodações, entre os outros anúncios. E você tem algumas coisas que dependem de você ou do seu trabalho, né, que é, por exemplo, o caso das avaliações, para despertar o interesse do cliente. Então vamos lá. Você apareceu na primeira página e o cliente está procurando uma acomodação. O que você pode... O que depende de você para chamar a atenção desse potencial cliente? A foto de capa, o título, de repente alguma tag, alguma promoção que risca preço, que coloca uma coisa colorida, que quando o cliente está buscando chama atenção. No caso do Airbnb, o Superhost já tem esse diferencial. Eu coloquei ali também nota de avaliação, a pessoa vê se você está bem avaliado ou não, porque, e às vezes isso é até filtro, né, que o cliente bota para pesquisar. E ficou faltando preço, claro. E o preço também, a curiosidade do preço é que ele está em todas as etapas do funil, por isso que ele é o mais importante de todos. Então vamos lá, no momento que você está na página, que o cliente está na página de pesquisa buscando uma acomodação, esses são os fatores que você tem que ter em mente que impactam na tomada de decisão dele. Por isso que é muito bem trabalhar esses fatores para que o cliente tenha mais interesse em saber sobre você. Porque às vezes o que eu costumo dizer às vezes a sua acomodação é o lugar perfeito para esse cliente. Vamos supor o seguinte, cara. Você tem um baita home office na sua casa, uma baita estrutura. Mas no título você coloca uma coisa aleatória. Apartamentos de 2 quartos com excelente localização. E às vezes na foto de capa é uma foto da varanda. Como o cliente vai saber que aquele seu imóvel é o essencial para ele? Você tem que mostrar isso na foto de capa, no título. Eu recomendo que você altere com alguma frequência para você ver o que dá mais aderência para o seu anúncio, tá certo? Ou seja, o que eu recomendo para você? Altere o título, altere a foto de capa e veja o que os clientes mais gostam. Com qual informação eles mais reservam, o que é mais atrativo no seu imóvel, tá? Esse é um dos erros, esse é um dos maiores erros de quem administra acomodação. Qual? Esquecer de atualizar essas informações. A foto de capa e o título, a gente atualiza em questão de segundos e faz uma baita diferença, porque a tomada de decisão do cliente é em questão de segundos, porque tem um monte de opção ali para ele. Então você tem que ter alguma coisa que prenda a atenção dele, tá certo? Então, essa é a primeira coisa que você pode fazer, que você deve fazer para esse seu cliente virar um cliente frio. Ou seja, para ele ver o seu anúncio e potencialmente se interessar. Se você configurar bem esses itens, ele pode se tornar um cliente morno, porque ele vai clicar no seu anúncio, ele vai entrar na sua loja física, certo? Então, se você trabalhou bem isso e despertou o interesse do seu cliente, ele vai entrar no seu anúncio, porque ele está te falando que ele está interessado no que você tem a oferecer. E aí, quando ele entrar no seu anúncio, você vai ter outras configurações
para conseguir convencer ele a reservar. E quais são as outras configurações? Algumas plataformas, não é o caso da Booking, deixam, se bem que a Booking é um pouco restrita, mas ela deixa você até fazer uma descrição, mas não com tanta liberdade quanto o Airbnb, por exemplo. Mas descrição é uma coisa que depende de você e que o cliente entrou na página da sua acomodação, então ele está dizendo que está interessado em saber mais. Ou seja, você tem que saber colocar uma descrição que seja bem fácil a leitura, que coloque as informações relevantes, porque a maioria das acomodações coloca a descrição muito pesada, tá? Então, o que eu recomendo com a descrição? Coloque uma descrição que o cliente consiga ler de forma mais fácil. Em vez de colocar um parágrafo corrido, cheio de informação, coloca por tópicos. Isso vai facilitar na hora da tomada de decisão do hóspede, tá? Porque ele tá analisando muitos anúncios. E isso, ele toma a decisão em questão de segundos. Então é importante que você consiga passar a informação para ele de uma maneira fácil de leitura, às vezes até abrindo mão da quantidade de informação. Coloca ali em tópicos o que a sua propriedade oferece, qual o diferencial, em tópicos, e só o mais importante, tá? Foto também depende de você. Coloca na sequência as fotos do mais importante para o menos importante. Então a foto que mais chama atenção, depois a segunda que mais chama atenção, por quê? Algumas plataformas, inclusive, permitem que o cliente veja as outras fotos ainda na página de busca. Então o que eu preciso? Coloque as fotos em ordem de mais relevante, mais atrativo na sua acomodação, para o menos atrativo, porque às vezes o cliente não chega nem na sua última foto, certo? Então foto é outro fator de cliente morno. Avaliações. Aqui, diferente da etapa anterior, aqui são as avaliações em si. Na etapa anterior é a nota da avaliação do seu imóvel, porque a partir do momento que ele clica na sua acomodação, ele pode ler as avaliações, então ele pode ter tomar uma decisão mais qualitativa. Se o hóspede reclamou, por exemplo, se tinha baratas, se a água não esquentava. Antes ele tomou a decisão, eu quero acomodações com nota acima de 9. Isso não necessariamente depende de você, de uma ação sua, mas depende, isso é resultado do seu trabalho, certo? E inclusive é tema de outro vídeo, ou explicar como que a gente consegue contornar as avaliações de nota baixa. Porque isso daqui, por incrível que pareça ou não, depende muito mais da gente do que dos hóspedes. E eu sei que tem muito administrador de pousada, anfitrião que reclama porque os hóspedes dão nota baixa, mas dá pra gente gerenciar isso e eu vou gravar um vídeo explicando isso. Se você tiver interesse nesse vídeo, deixa no comentário, aproveita, curte esse vídeo e aproveita, se inscreve no canal. Combinado? Então vamos voltar aqui. O que mais influencia na tomada de decisão do público que já entrou na sua acomodação? Política e preço. O que é política e preço? Preço a gente já sabe, como eu falei, o preço vai estar presente em todas as etapas, por isso que ele é o fator mais importante. E a política é o seguinte, você pensa que o cliente vai estar reservando um imóvel para ele. Se ele tiver duas acomodações idênticas, uma com uma política mais flexível e uma com uma política mais rigorosa, a tomada de decisão dele de reservar, obviamente vai ser a mais flexível porque é melhor para ele, vai ser só depois que ele clicou no anúncio, porque dificilmente ele vai tomar essa decisão quando estiver buscando, a não ser que ele coloque um filtro, mas isso não acontece na maior parte dos casos. Na maior parte dos casos, o cliente toma decisão contra a política quando já entrou no seu imóvel. Então, por isso que eu coloquei ali, isso faz parte do público morno. Então, beleza. Você já entendeu o que precisa configurar ou as configurações de quando o cliente é um público frio da sua acomodação. Você já entendeu quando ele entrou no seu anúncio o que você pode alterar, o que depende de você, que é o morno. E agora vamos para o quente. Como eu te falei, o público quente e o morno, eles se misturam. A fronteira é bem próxima deles, no caso da alocação por temporada e de outros meios de hospedagem, como pousada. Então, um indicativo que pode falar que ele está quente mesmo, como eu falei, é quando ele faz uma pergunta. Aí ele já analisou as informações, ele já está interessado e já precisa daquela confirmação para não. Então, gostei. E qual que é o grande diferencial? A recomendação é que você responda ele o quanto antes, que você responda ele, na verdade, no momento que ele está falando com você, tá? Que se você esperar 1 hora, 5 horas, 10 horas para responder, outra acomodação já pode ter respondido ele e ele ter tomado essa decisão. Então a recomendação não é que você responda dentro de 1 hora, de 24 horas, é que você responda ele no momento que ele ainda está pesquisando, porque ele pode tomar aquela decisão ali. Combinado? Então, essas são as configurações de cada etapa.
E aí você pode perguntar, não, beleza, Henrique, já entendi, cada etapa tem configuração, que eu posso alterar, mas como eu vou saber o que eu preciso atualizar, aonde eu preciso atualizar? E aí quais os dados que eu vou te mostrar aqui? Eu vou te mostrar os dados que eu levantei das acomodações que eu administro. Eu anuncio tanto no Airbnb quanto na Booking. E aí a gente pode tomar algumas conclusões. Eu vou te mostrar aqui um comparativo que eu fiz do Airbnb e da Booking. E com base nisso, a gente consegue ter uma ideia aonde precisa mexer e aonde que eu estou indo bem. Vamos lá? Então, a primeira coisa é o seguinte, só fiz uma comparação aqui. No Airbnb, ele não mostra os números absolutos. A Booking mostra os números absolutos. A Booking tem uma opção que é painel de classificação. Se você clica lá e você vê quantas pessoas viram sua acomodação nos últimos 3 meses, na página de pesquisa, quantas pessoas clicaram na sua acomodação nos últimos 3 meses e quantas pessoas reservaram sua acomodação nos últimos 3 meses. Então a Booking te dá esse resultado, a Booking te dá esse número, que é importantíssimo, que você tenha uma ideia, muitas pessoas ou poucas estão vendo meu anúncio, e ela bota também o percentual, tá? Mas tendo os números absolutos, é moleza calcular o percentual também. A Booking mostra isso, o Airbnb só mostra do último mês, dos últimos 30 dias você sabe quantas pessoas visualizaram o seu anúncio, quantas pessoas entraram no seu anúncio e quantas pessoas reservaram. Isso no Airbnb é só de um mês. Só que o Airbnb tem uma vantagem com relação ao Booking, ele tem um dado que é taxa de impressão da primeira página. O que é taxa de impressão da primeira página? Quantas vezes a acomodação que você administra apareceu na primeira página de busca de um cliente. Então vamos supor o seguinte, eu tenho um imóvel que eu administro na Barra da Tijuca e tem um cliente procurando Barra da Tijuca. Quantas vezes o cliente fez essa pesquisa que o meu imóvel apareceu na primeira página? Então essa é uma informação que o Airbnb dá e a Booking não dá. Tá? Então eu coloquei aqui. E agora eu vou entrar em alguns números que é para responder a pergunta que eu deixei em aberto. Mas Henrique, a pergunta é só para a gente refrescar. Como eu vou saber se na minha propriedade, na minha acomodação, eu estou indo bem ou estou indo mal? Tá? E deixa eu dar um passo para trás, porque uma das perguntas que eu mais recebo de anfitriões e pessoas que administram acomodações em geral é o seguinte, Henrique, o que é uma taxa de visualização boa? O que é uma taxa de conversão boa? As pessoas querem um número, e assim, e aqui tem 2 respostas. É aquela história, a parte boa e a parte ruim. A parte ruim é que não tem um número, 2% é um bom número, não tem essa informação. A parte boa é que você descobre essa informação com base nos seus próprios dados, tá? Então o que eu vou fazer aqui para não te deixar sem resposta? Eu vou te mostrar os dados do Me Casa Sua Casa e o que funciona para mim e eu vou te mostrar o raciocínio que eu construí para eu saber se eu estou fazendo um bom trabalho. E aí você tem que fazer algo parecido para saber se você também está desempenhando um bom trabalho. Combinado? Então vamos lá. No Airbnb, a minha média de taxa de visualização, ou seja, se eu pegar todas as acomodações que eu administro e fizer uma média da taxa de visualização, lembrando, taxa de visualização é o percentual de pessoas que clicaram no meu anúncio depois que o viram na página de busca, tá? Então, no Airbnb, a minha taxa de visualização é 16,11%. Vamos falar 16%. Ou seja, a cada 100 pessoas que viram o meu anúncio na página de busca, 16 clicaram para saber mais informações. Eu considero isso uma métrica boa, tá? Tá, beleza, Henrique. E dessas pessoas que entraram no seu anúncio, quantas efetivamente reservaram? Então, das pessoas que entraram no meu anúncio, só 0,71 reservaram, tá? Isso daqui é em comparação das pessoas que entraram no meu anúncio, tá? Ou seja, essa daqui é a minha média no Airbnb, tá bom? Taxa de visualização, taxa de conversão, ó. Aqui, ó, é visualização, e aqui é conversão. Beleza? Ou seja, no Airbnb, a cada 100 pessoas que viram meu anúncio no Airbnb, 16 entraram, beleza? E a cada 1.000 pessoas que viram meu anúncio, que entraram no meu anúncio, 71 reservaram, tá certo?
Então beleza, isso daqui está entendido. Agora vamos lá. Na Booking eu coloquei o intervalo do meu pior anúncio para o meu melhor anúncio. Mas aqui eu fiz do maior para o menor. Então vamos lá, para a gente entender aqui o raciocínio. O que acontece? O meu imóvel com maior taxa de visualização na Booking está 6,59%. O que isso quer dizer? A cada 100 pessoas que veem esse meu imóvel na Booking, 6 pessoas entram na página dele. Tá? E o meu pior anúncio a cada 100 pessoas que veem esse meu anúncio, só 1,5 entra. Henrique, primeira pergunta aqui. Por que a taxa do Airbnb é muito maior que na Booking? Eu tenho uma suspeita que é a seguinte. A Booking tem mais visibilidade do que o Airbnb. Ah, mas como assim, Henrique? O Airbnb é um fenômeno. O Airbnb é para aluguel de temporada. A Booking é para hotel, é para hostel, é para pousada. O leque da Booking é muito amplo, certo? Então, a Booking mostra, tem mais visibilidade, mostra para mais pessoas o meu anúncio, por mais que elas não estejam interessadas. Então, essa é a minha suspeita, que a percentagem da Booking é menor do que do Airbnb. Porque do Airbnb, provavelmente, é o que a gente chama de lead mais qualificado, porque a pessoa que entrou no Airbnb está muito mais próxima de reservar uma acomodação que eu administro do que da Booking. Porque às vezes uma pessoa da Booking que está interessada em alugar hotel passa para a minha acomodação. Então, essa é a minha suspeita, que o Airbnb tem umas taxas maiores que da Booking. Mas isso não quer dizer que o Airbnb me traz mais resultado da Booking, não, tá? Porque se a Booking aqui, por exemplo, mostra meu anúncio para 1 milhão de pessoas e o Airbnb mostra para 1.000 pessoas, o retorno da Booking vai ser muito melhor. Então, não se engane que o fato dessas taxas do Airbnb estarem maiores quer dizer, na prática, que o Airbnb dá mais retorno, tá? Não é isso. Então, beleza. Agora, a taxa de conversão. No Airbnb é o seguinte, a cada 1.000 pessoas que visitaram meu anúncio, 71 reservaram. Tá? A cada 1.000 pessoas que entraram nos meus anúncios, 71 reservaram. Na Booking, eu coloquei o intervalo. O meu imóvel que mais reservou na Booking está 0,92%. E o que reservou menos está 0,11%. Então, qual que é a lição que eu tiro aqui? Por exemplo, nesse imóvel meu da Booking, que só teve 0,11% de taxa de conversão, o que isso está me dizendo? Que os clientes, muitos poucos clientes que entram nesse meu imóvel reservam. Então, o que eu vou fazer para melhorar? Eu vou olhar para essas configurações aqui, desse imóvel aqui, para fazer a atualização. Porque se está tão baixo, isso é sinal que esse imóvel não está atrativo depois que as pessoas entram. E olha que curioso, na Booking, esse meu imóvel aqui é o mesmo imóvel desse. Ou seja, o meu imóvel com mais taxa de visualização da Booking é o que as pessoas menos reservam. Então, provavelmente, eu estou trabalhando bem. Ele está com uma foto de capa legal, um título atrativo, ele está realmente com uma avaliação muito alta, mas quando as pessoas entram, por algum motivo, elas não reservam. Eu tenho algumas suspeitas. Quantidade de fotos, o imóvel também precisa dar uma melhorada nele, mas enfim, eu já sei para onde eu vou olhar. Nesse imóvel da Booking, que tem a maior taxa de visualização e a menor de conversão, que eu falei para vocês que esse imóvel é o mesmo, eu sei que eu preciso melhorar nele isso daqui, tá certo? E não, por exemplo, me preocupar com o título foto de capa. Essa é a moral da história. E esse imóvel daqui, meu da Booking, que só tem 1,4% de taxa de visualização, o que eu faço? Na prática mesmo, eu abro o imóvel e penso o que eu posso melhorar do título, foto de capa, tags. Tag na Booking, por exemplo, é mais fácil de trabalhar, porque você pode dar algum desconto, você pode posicionar melhor, você pode aumentar a visibilidade. Na Booking você tem mais estratégias para trabalhar isso. Então, nesse imóvel aqui, eu sei que eu vou ter que trabalhar as opções do morno ali, as configurações, né? Então, é isso que eu faço na prática. E eu quero fazer com vocês um brainstorm, porque um anfitrião e administradores de pousadas conseguem ajudar os outros. Como? Vamos comentar aqui qual é a sua taxa de visualização, qual é a sua taxa de conversão, e fala qual é a plataforma, para a gente conseguir comparar com outros e a gente conseguir ver se a gente está performando bem ou não. Bota também a cidade, porque imagina se tem pessoas da mesma cidade, a gente vai conseguir entender quem está fazendo um bom trabalho ou não, porque o número por si só, você não consegue saber se está indo bem ou não, você tem que comparar com você mesmo, ou comparar com acomodações parecidas
nos arredores para conseguir começar a ter uma ideia do que é bom, do que não é bom. Tá certo? Então eu coloquei assim, qual é a sua? Comenta aqui. Olha, não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Então comenta aqui, aqui embaixo, qual que é a sua taxa de visualização, qual que é a sua taxa de conversão. Essas informações tem nas plataformas, é só procurar. Se você tiver dúvida de procurar, você me fala que eu te explico, tá? E por fim, como a gente já havia feito, analisar o desempenho. O que é isso? Você já entendeu que dá para ver aonde você está indo bem e onde está indo mal. Que a taxa de visualização, a taxa de conversão te indicam isso. Então você faça essa leitura, entenda onde você precisa melhorar, faça os ajustes. E aí você começa a acompanhar para ver se melhorou. Porque se você não melhorou, é provável que tem que mexer em outra coisa, tá? E eu vou dar uma dica aqui. Como vocês podem ver, o preço está presente em todas as etapas ali. Então, o preço vai ser sempre algo relevante, mas não é o único. As pessoas tendem a sempre pensar no preço, mas não é só ele, isso eu te garanto. Altere as outras coisas. A própria política, eu vejo que é uma coisa que muitos administradores são apegados, querem sempre uma política rigorosa que são boas para eles, mas não necessariamente para os clientes, para os hóspedes. Então, se você está sentindo que seu imóvel está com alguma dificuldade ali, não está conseguindo reservas, ou se muitos hóspedes fazem perguntas, mas acabam não reservando, olha o indicativo que ele está te dando, onde pode estar o seu problema. Então, dá uma olhada nessas métricas, nessas configurações e aplique elas no seu imóvel, tá? E por fim, eu vou dar um exemplo de uma casa de Angra que eu comecei a administrar em janeiro desse ano. O que aconteceu? A casa de Angra é muito grande, tem muitos atrativos, tem deck privado, tem uma churrasqueira, a piscina também é exclusiva, tem 6 suítes, então tem muitas características, tem muitos chamariz para os hóspedes. Mas o que eu faço? Eu não sabia o que mais chamava a atenção, então eu fiz alguns testes. Eu coloquei de foto de capo deck, a piscina, foto aérea de drone, até entender que o que mais chamou a atenção, o que as pessoas mais reservavam, a minha taxa de visualização aumentou e a de conversão também, quando eu, por exemplo, coloquei a foto de capa do deck e falei que é uma casa que tem um deck privativo, que muitas pessoas gostam de barco, por exemplo. Mas isso não foi intuitivo. Isso daí foi com base no teste. Então, estou te dando um exemplo real do que aconteceu comigo e como você pode usar essas informações a favor da sua acomodação. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com os anfitriões, vamos compartilhar esse conhecimento, comenta aqui para a gente gerar esse brainstorm, para as pessoas começarem a analisar as suas métricas. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade, eu vou te responder com o maior prazer e eu te aguardo até o próximo vídeo. Então, um grande abraço, anfitrião, administrador de pousada, até a próxima.